Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição informativa aqui no Mundial Telenotícias Brasil. Sou Paulo Echevarria. Acompanhe comigo. Restam apenas 3 candidatos para substituir Boris Johnson. O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak lidera novamente a nova rodada de votação entre os parlamentares conservadores para nomear o sucessor do primeiro-ministro. Sunak obteve 118 votos, seguido pela ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt com 92 e a atual secretária de Relações Exteriores Liz Truss com 86. A ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch, com 59 votos, foi eliminada da disputa. Após a dramática renúncia de Johnson em 7 de julho como líder do Partido Conservador, uma corrida interna para substituí-lo começou na semana passada. Os 2 candidatos finais vão ser definidos na quarta-feira e, em seguida, os quase 200 mil membros do partido vão escolher seu favorito por meio de uma votação postal. O vencedor será anunciado no dia 5 de setembro. O Conselho do Estado turco confirmou que a Turquia vai se retirar da Convenção de Istambul. É o primeiro tratado internacional que estabelece normas vinculativas para prevenir a violência contra as mulheres. Vários grupos, entre eles partidos políticos e ONGs de direitos humanos, tinham recorrido ao Conselho de Estado, a alta autoridade administrativa do país, para solicitar a anulação da decisão que retira o país do tratado. Depois do abandono da convenção, milhares de pessoas participaram de manifestações em março de 2021, o que resultou também em fortes críticas da Europa em relação ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan. O tratado, formado por 36 países, estabelece um marco legal e institucional para lutar contra a violência de gênero. O governo turco tinha justificado a decisão de abandonar o acordo assinado em 2011, acusando de um fomento à homossexualidade e de ameaças à estrutura familiar tradicional. Defensores dos direitos humanos acreditam que a saída torna as mulheres turcas mais vulneráveis à violência. A Itália busca formas de acabar com a crise. O premier Mário Draghi afirmou diante do Senado nesta quarta-feira que o país precisa de um novo acordo político. Durante o discurso, ele alertou que a Itália não precisa mostrar confiança aparente, que desaparece quando se trata de tomar medidas difíceis. Serve um novo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Draghi também ressaltou que os desafios internos, como a recuperação econômica e a inflação, e os externos, como a guerra na Ucrânia, enfrentados pela Itália e a União Europeia, exigem um governo verdadeiramente unido e um parlamento que o acompanhe com convicção. Uma eventual queda do governo de unidade poderia desencadear uma onda de revolta social diante da inflação galopante, o que poderia ameaçar o gigantesco plano de recuperação financiado pela União Europeia e alimentar o nervosismo dos mercados. Pesquisas indicam que a maioria dos italianos quer que Draghi permaneça no cargo, uma das razões pelas quais ele recuou e não confirmou a renúncia. E apesar da falta de um acordo, a Rússia garantiu que houve avanços nas negociações para exportações de alimentos produzidos pela Ucrânia, pelos portos no Mar Negro. A informação é do próprio presidente Vladimir Putin, que agradeceu ao colega turco Tayyip Erdogan pela mediação. Os 2 líderes estão em Teherã, convidados pelo presidente iraniano Ebrahim Raisi para falar sobre o conflito na Síria e a guerra na Ucrânia. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо.
Na semana passada, o Ministério Russo da Defesa afirmou que um documento final que permitiria a exportação de grãos estará pronto em breve. O acordo negociado entre Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU prevê a saída pelo Mar Negro de cerca de 20 milhões de toneladas de grãos bloqueados nos portos ucranianos devido à ofensiva russa. Cantar para se curar em meio às ruínas. A 1 hora de carro de Kiev, Borodianka tinha 14 mil habitantes antes da invasão russa. E a música tem sido uma forma de tentar voltar a alguma normalidade em uma região que carrega as profundas cicatrizes da guerra. A professora de piano Oksana Shevchenko dá aulas de música para crianças que retornaram após a libertação da cidade no começo de abril. Російські окупанти в перші дні війни, коли був наступ через Бородянку на Київ, йшли бойові дії, школа згоріла, все знищилося. І ми почали потихеньку, діти є, бажаючі діти є, повертаються, викладачі є. Тому ми почали своїми силами з допомогою зверталися до благодійників, до небайдужих людей і почали відновлювати свою матеріальну базу. A professora diz que a escola de música tinha 160 alunos antes da guerra. От коли ми просто проникаємо один в одного і творимо творчість. І без цього, коли в нас це відібрали, це було дуже боляче дивитись на все, що відбувається, але ще коли ти позбавляєшся своєї улюбленої професії, діти позбавляються своїх улюблених занять, це додатковий також стрес і гнітючі враження від усього. Diana, de 15 anos, deixou Borodianka no primeiro dia da guerra, mas retornou. Я бачу своє майбутнє, власне, в Україні. Можливо, навіть не в Бородянці, але точно в Україні, бо це моя рідна країна. І якщо раніше в мене виникали думки, можливо, поїхати звідси там на роботу, на навчання, наприклад, там, то зараз я впевнена, що хочу здобути тут своє майбутнє, тут свою освіту, знайти тут роботу і жити тут. A professora de violão também voltou a lecionar no início de maio. Звичайно лікує музика. Трошки відволікається від цих всіх проблем, трошки на душі стає краще, що і учнів своїх бачиш. Таке, любимо ми музику, любимо ми уроки проводити, займатися. Діти самі просять, пишуть, давайте урок проведемо. Які ще, навіть ті дітки, які за кордоном, ми з ними. Mais de 150 pessoas foram mortas em Borodianka durante a ofensiva russa, incluindo 8 crianças. De acordo com a prefeitura, atualmente restam cerca de 9 mil pessoas na cidade, quase metade delas sem teto. E depois do intervalo voltamos com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. No Panamá, manifestantes fizeram novos bloqueios nas estradas do país. Eles rejeitaram um acordo assinado com o governo para liberar as rodovias em troca de um corte no preço dos combustíveis.
Depois que os líderes sindicais consultaram os apoiadores de base sobre o acordo anunciado no domingo, eles decidiram continuar o protesto. Segundo um dos líderes dos movimentos sociais, o acordo foi assinado sob pressão e os membros optaram por continuar a mobilização que levou caminhões e manifestantes a paralisarem a rodovia Pan-Americana. No domingo, o governo e alguns líderes de protestos anunciaram um acordo para encerrar mais de 2 semanas de manifestações contra os altos preços dos combustíveis e o aumento do custo de vida. O maior protesto foi na capital cidade do Panamá, com membros do sindicato de construção fechando estradas de acesso com barricadas de pneus em chamas, causando grandes congestionamentos no trânsito. Também houve novos bloqueios na rodovia Pan-Americana que liga o Panamá ao restante da América Central. A via é a principal rota de transporte de mercadorias pelo país. Os protestos levaram à escassez de combustível e alimentos em algumas áreas. O governo concordou no domingo em reduzir o preço da gasolina para $3,25 por galão e prosseguir as negociações sobre a redução dos custos de alimentos e medicamentos. Mas após o anúncio do acordo, vários sindicatos disseram que a proposta deixou de fora muitos grupos. A gigante do streaming Netflix anunciou que perdeu 970 mil assinantes entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, menos do que os 2 milhões esperados. O serviço decepcionou o mercado com o relatório trimestral de abril, quando admitiu ter perdido assinantes pela primeira vez em 10 anos. A empresa californiana divulgou um faturamento de $7,97 bilhões entre abril e junho, abaixo do esperado, e atribuiu o resultado a um efeito da taxa de câmbio. No entanto, a empresa teve $1,44 bilhão em lucro líquido, valor acima do esperado. A notícia desta terça-feira foi recebida com calma pelo mercado, com as ações da Netflix subindo mais de 8% nas negociações eletrônicas na Bolsa de Nova York. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a situação da Covid-19 na Europa após o verão. O escritório da OMS no continente acredita que o outono e o inverno devem ser difíceis devido ao aumento de casos da doença e ao relaxamento das medidas de vigilância. A agência pediu aos países para resolver as lacunas no monitoramento e resposta à pandemia para acabar com mortes evitáveis. Em comunicado, a organização disse que a situação atual é semelhante à do verão passado, mas ressaltou que desta vez a onda de Covid-19 está sendo impulsionada por sublinhagens da variante Ômicron. De acordo com a organização, o número de novas infecções na região OMS da Europa, que inclui 53 países, triplicou nas últimas 6 semanas. As taxas de hospitalização dobraram no mesmo período, mas as internações em unidades de terapia intensiva até agora permaneceram relativamente baixas. Cerca de 3 mil pessoas ainda morrem de Covid-19 na Europa todas as semanas. As forças de segurança mataram um jovem em Douvres, no leste da França, nesta quarta-feira. A morte dele veio depois que o rapaz matou 5 membros da própria família. Fontes próximas ao caso informaram que o suspeito se entrincheirou armado com um fuzil e uma espada na noite de terça-feira em uma casa na comuna francesa. Os policiais invadiram o local depois que negociadores tentaram em vão fazer contato com o suspeito. 5 membros da família do suposto autor dos crimes foram encontrados mortos dentro do imóvel. Os detalhes dos vínculos familiares ainda não foram especificados. Uma pessoa que conhecia a família disse que o suspeito tinha 22 anos e trabalhava em uma empresa de fast food em uma cidade vizinha. Esta tragédia é um dos assassinatos familiares mais sangrentos na França nos últimos anos. Em outubro de 2020, um homem matou a esposa, 2 filhos e 2 sobrinhos em Noisy-le-Sec, a nordeste de Paris. A Organização das Nações Unidas denunciou nesta quarta-feira centenas de assassinatos e crimes contra os direitos humanos pelo Talibã. As violações teriam acontecido desde que o regime tomou o poder no Afeganistão no ano passado. Entre elas estão acusações de execuções extrajudiciais e torturas. There's no denying that the findings of our report are extremely serious. Our role as United Nations is to be here on the ground to report on what we see
and to continuously engage with the relevant authorities regarding their international human rights obligations, such as the Universal Declaration of Human Rights, which Afghanistan is a party to. Os talibãs constantemente negam as acusações de abuso dos direitos humanos desde a derrubada do governo anterior apoiado pelo Ocidente. Mas o relatório do UNAMA, divulgado nesta quarta-feira, lista diversas violações. A ONU documentou desde agosto 160 denúncias de execuções extrajudiciais, 56 incidentes de tortura e maus-tratos e mais de 170 prisões e detenções arbitrárias contra ex-funcionários do governo e membros das Forças de Segurança Nacional. A UNAMA reconheceu mais de 200 casos de penas cruéis, desumanas ou degradantes, além de mais de 100 relatos de uso excessivo da força. Desde o final da guerra, a segurança melhorou muito em todo o país, com um declínio no número de civis mortos. Mais conhecidos pelo regime brutal de terror entre 1996 e 2001, os talibãs restringiram drasticamente a liberdade dos afegãos, principalmente das mulheres e meninas. A Comissão Europeia quer reduzir a demanda de gás da União Europeia em 15% e estabeleceu cortes obrigatórios. A medida busca solucionar o risco de desabastecimento após a redução no fornecimento do gás russo. A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira aos países da União Europeia que reduzam sua demanda de gás nos próximos 8 meses para superar a queda na oferta russa. Em caso de emergência, os cortes seriam obrigatórios. In case that we have a situation that deteriorates, like the full disruption of Russian gas, we trigger an EU alert overall for the European Union. We are asking the member states to reduce by 15% the gas consumption. O plano divulgado pela Comissão Europeia, que vai ser debatido pelos Estados-membros, estabelece que cada país deve fazer todo o possível para reduzir seu consumo nacional de gás em pelo menos 15% entre agosto de 2022 e março de 2023. Bruxelas também propõe um mecanismo que estabelece objetivos vinculativos de redução da demanda para os 27 países membros em caso de risco substancial de desabastecimento. Von der Leyen afirmou que a Rússia está fazendo chantagem e usando o gás como arma. E acrescentou que a Europa precisa estar preparada se houver uma grande interrupção ou até mesmo o corte total do fornecimento. O Sri Lanka já tem um novo presidente. Ele assumiu nesta quarta-feira, prometendo acalmar o país. O 6 vezes primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe foi eleito nesta quarta-feira pelo parlamento do Sri Lanka como presidente para substituir Gotabaya Rajapaksa, que renunciou na semana passada depois de fugir de seu país em meio a uma grave crise política e econômica. Nossas divisões acabaram. Tínhamos 48 horas para nos dividir. Estávamos divididos. Agora peço a todos vocês que se unam. Vamos conversar. E estou feliz em começar essas conversas com todos vocês a partir de amanhã. O presidente eleito vai completar o mandato de Rajapaksa, que termina em novembro de 2024. Wickremesinghe, de 73 anos, vai assumir o controle de um país falido que negocia um plano de resgate com o Fundo Monetário Internacional. A população de 22 milhões de habitantes enfrenta grave escassez de alimentos, combustível e remédios. Mas Ranil não tem o apoio popular e houve protestos após o anúncio do parlamento. Pessoas inocentes esperavam uma solução melhor, um sistema melhor, um país melhor, para viver sob uma bandeira, viver sob uma lei. Então esperávamos pelo bem, podemos lutar, lutaremos por nosso país, nós iremos dar nossas vidas, isso é certo, estamos prontos. Muito decepcionado. Esperávamos muito mais dos parlamentares, os civis que os selecionaram para o parlamento. Esperávamos que eles reconhecessem o que as pessoas estavam pedindo.
acknowledge what the people have been asking. Resta saber se a mobilização popular vai continuar agora contra o novo presidente. Analistas acreditam que o Vincenzo vai reprimir duramente se os manifestantes que exigiram sua renúncia retornarem às ruas. E agora vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Até já! A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que visa proteger a nível federal o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Lei de Respeito ao Casamento foi aprovada na Câmara, controlada pelos democratas com 267 votos a favor e 157 contra, mas as perspectivas são incertas no Senado. A medida foi tomada em meio a temores de que a Suprema Corte possa reverter o reconhecimento dessas uniões após o tribunal anular Roe vs. Wade. A sentença consagrava o direito ao aborto em todo o país, o que sugere que juízes conservadores poderiam revisar outras decisões históricas. Em um protesto a favor do direito de realizar o procedimento, 17 congressistas democratas, entre eles as progressistas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, foram presos em frente à Suprema Corte. A informação foi confirmada por autoridades, que anunciaram um total de 35 prisões. No Twitter, a polícia do Capitólio disse que os manifestantes bloquearam o tráfego em uma rua próxima e receberam 3 advertências antes de serem presos. A Grécia precisou evacuar centenas de pessoas por causa de um grande incêndio que ameaça as casas ao norte de Atenas. Uma enorme operação foi deflagrada para tentar controlar as chamas. Cerca de 485 bombeiros, 120 veículos, 3 aviões e 4 helicópteros foram mobilizados desde o nascer do sol para tentar controlar o fogo que se espalhou durante a noite para os subúrbios densamente povoados do norte de Atenas, como Geracas, onde vivem cerca de 29 mil pessoas. Um porta-voz dos bombeiros informou que, devido à intensidade e velocidade dos ventos, o fogo mudou constantemente de direção ao longo da noite, dificultando a luta para extingui-lo. Segundo um comunicado, vários locais foram evacuados e a polícia grega removeu quase 600 pessoas de áreas perigosas. Os bombeiros indicaram que várias casas foram incendiadas e que será iniciado um estudo dos danos assim que o fogo for controlado. Nas últimas 24 horas, os bombeiros gregos atenderam 117 incêndios no país. Mais de 500 pessoas morreram na Espanha em decorrência da onda de calor. Os dados são uma estimativa do Instituto Carlos III. As declarações foram dadas durante uma visita a uma zona afetada por um incêndio na região de Aragão, noroeste da Espanha. Durante esta ola de calor, según los registros, los datos, han sido más de 500 personas las que han fallecido, como consecuencia de las temperaturas tan altas. Además de todo lo que estamos viviendo en términos de devastación como consecuencia de los incendios. Por eso, ante los días tan difíciles y duros que nos quedan por delante en esta ola de calor, lo que sí que pido a los ciudadanos es que extrememos nuestra precaución. Sanches já usou termos semelhantes em outras ocasiões durante esta última onda de calor, na qual foram registradas temperaturas superiores a 45 graus Celsius em algumas regiões e alimentou vários incêndios florestais. O número de mortes é uma referência às estimativas feitas pelo Instituto Público Carlos III, que faz um cálculo estatístico do aumento da mortalidade por causas precisas, como aumento
aumento da temperatura, comparando esses números com séries estatísticas históricas. O Instituto qualificou estes números nos últimos dias e ressaltou que se trata de uma estimativa estatística e não um registro oficial de óbitos. O calor não afeta a vida somente dos seres humanos. Na Bélgica, um zoológico na região de Valônia precisou tomar medidas para aliviar a vida dos moradores. Uma delas foi pela boca. Grande parte dos animais ganhou suculentos picolés ou comida gelada. Os orangotangos até estão acostumados às altas temperaturas em Sumatra e em Bornéu, mas não deixaram de receber guloseimas para se refrescar. Quem precisou muito de ajuda para suportar o calor foram os pandas, que se esbaldaram com os agrados refrescantes na frente do público. Já as lontras ganharam marmitas de peixes congelados. A festa foi grande dentro e fora d'água. Animais símbolos do frio, como ursos polares e morsas, são os que mais sentem a onda de calor, que afeta zoológicos como o Pairidae azul da Bélgica. Nesta terça, as altas temperaturas seguiram fortes na Europa. O fenômeno bateu recordes históricos no Reino Unido, que ultrapassou pela primeira vez os 40 graus Celsius. O atacante argentino Paulo Dybala, que ficou livre no mercado depois do fim do contrato com a Juventus, foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Roma. Em comunicado, o clube afirmou que estava feliz em anunciar a contratação até junho de 2025. O argentino foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano na temporada de 2019 e 2020. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o salário de Dybala vai ser de 6 milhões de euros por ano. O argentino espera encontrar no novo clube, sob o comando do histórico técnico José Mourinho, um caminho para a Copa do Mundo com a seleção argentina, depois de ficar de fora da conquista da Copa América no ano passado. Sexta colocada no último campeonato italiano, a Roma foi campeã da primeira edição da Conference League, terceira competição europeia em ordem de importância, e vai disputar a Europa League na próxima temporada. Com uma corrida soberana nos 400 metros com barreiras, Alisson dos Santos, o Piu, conquistou a primeira medalha brasileira em provas de pista e é apenas o segundo ouro brasileiro em mundiais de atletismo. Piu, como é conhecido, venceu uma final emocionante contra o norueguês Karsten Warholm, fenômeno do esporte e atual campeão olímpico. O ouro de Alisson é o segundo de um brasileiro em mundiais de atletismo, depois da vitória de Fabiana Müller no salto com vara em 2011. Ele tinha sido bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os americanos Ray Benjamin e Trevor Bassett foram prata e bronze, respectivamente. E por aqui encerramos mais uma edição informativa do Mundial Telenotícias. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.